fala para ele tirar daqui debaixo daqui. Glórias a Jesus. Amém. Evangelho de São Juan, capítulo 15. Verso 1 adelante, amém? Glórias a Jesus. Dice assim: Eu sou la vid verdadeira, mi padre es el labrador. Todo pámpano que em mim não lleva fruto, lo quitará. E todo aquele que não lleva fruto, lo limpiará, para que lleve mais fruto. Já vosotros estáis limpios por la palavra, graças a Deus, que os he hablado. Permaneced em mim e eu em vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, assim tampouco vosotros, si não permaneceis em mim. Ponga atenção, queridos, no versículo 5. Eu sou la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece em mim e eu en él, este lleva muito fruto, porque separados de mim, nada podeis hacer. Guarda esta parte, porque porque separados de mim, nada podeis hacer. Outra vez, separados de mim, nada podeis hacer. Glórias a Jesus. Igreja, eu quero falar-lhes sobre a igreja, com a igreja esta manhã, sobre algo importante. Eu sei que todos que estáis aqui têm anelo, têm desejos, têm metas, têm sonhos, têm objetivos. Todos que estáis aqui têm muitas coisas que vocês desejam alcançar e viver. Isso é normal na vida de toda pessoa que tem Jesucristo no coração, porque Ele põe em nós tanto o querer como o hacer. Agora, eu queria chamar a atenção da igreja esta manhã a um cuidado, que você pudesse ter um cuidado contigo mesmo. A vezes nós cuidamos de pessoas, cuidamos de tantas coisas, mas estamos tão atentos ao que está passando no mundo e a vezes nos olvidamos de cuidar de nós. Como assim, pastor, cuidar de nós? Quero que tu consideres este mensagem de hoje como uma advertência, que tu puedas considerar como tu andas relacionado a sua relação com Deus. Como tu estás? Eu sei que tu estás bem, está aqui na igreja. Eu sei que tu estás bem, quizá com sua família, com seu esposo, com sua esposa, quizá no ministério que tu tienes. Pero a pergunta é: tu estás realmente permanecendo em Deus, permanecendo em Cristo, ou tu eres uma pessoa que sempre está oscilando? Sempre está, há um dia que tu estás bem e outro dia que tu não estás bem. A pergunta é: como anda seu coração concernente a uma vida com Deus? Esta semana Deus me exortou muito sobre pessoas que literalmente terminam se desenfocando de uma vida, de uma relação com Ele, e terminam sendo frustradas por não ter depois de isso um resultado. Então, se observa que em Juan capítulo 15, Cristo ele libera uma promessa a seus discípulos, e a promessa era essa. Qual era a promessa? Que se os discípulos permanecerem nele, os discípulos iam levar frutos. Que frutos são estes, pastor? Podemos aplicar os frutos de Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito, como também podemos aplicar a uma vida que prospera de contínuo, porque Cristo garantiza prosperidade em nossa vida. Amém, querido? É Ele que libera em nós graça e unção. La gracia y la unción que hace nosotros prosperar. La gracia es el favorable de Dios concernente a su persona. La pregunta es: ¿cómo nosotros andamos en los procesos que somos sometidos a ellos? Por ejemplo, el proceso de la poda. Cristo dice así: aquel que también da fruto, llega un momento que el Padre viene, el Padre es el labrador, el Padre viene, lo corta, lo limpia para que pueda dar más. E a vezes, quando você nota que há um corte em sua vida, há uma perda em sua vida, a vezes você pensa que simplesmente parece que Deus não está contigo, senão que Deus simplesmente te está preparando para uma próxima temporada. E Ele necessita cortar-te, limpiar-te, para que na próxima temporada tu puedas dar mais fruto.
Y lo que pasa es que cuando usted anda fuera de discernimiento de tiempos, quando você anda fora de discernimento de tempos e não discerne que é assim que Deus trabalha, pode ser que estando permanecendo em Deus, vem uma poda, vem um corte, termina murmurando e blasfemando contra Deus, e Deus não te pode lançar a temporada que estava já preparada. Então você necessita discernir se estás dando fruto, necessita discernir se está sendo cortado, se está siendo limpiado por el Señor. Entonces en el verso 1, Cristo dice claramente, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él dice, todo pámpano que en mí, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, limpiará para que lleve más. Entonces, esa es una cuestión, queridos. Analice su economía, analice su vida espiritual. Va a haber un momento en su vida que algo tiene que irse. Existe un momento en su vida que algo tiene que ser removido, tiene que ser quitado. Y lo que pasa es que muchas veces cuando Dios quiere limpiarnos, lo que Él te está quitando de nosotros es algo que es de suma importancia, es algo de sumo valor para nosotros. Entonces es un tiempo donde la iglesia tiene que andar en discernimiento de tiempos y temporada. ¿Y cómo es que usted anda en discernimiento? Número 1, chequea si tú no estás en el pecado. Si tú no estás en el pecado, toda pérdida, estando firmado en Cristo, permaneciendo en Él, y no estando en el pecado, toda pérdida, todo lo que usted pierda, realmente no es una pérdida, simplemente es un corte para Dios lanzarte en algo más grande. Y lo que usted perdió, mañana va a venir en doble. Entonces es necesario discernir eso, porque los cristianos hoy por hoy no están discerniendo eso. Cuando ellos están bien con Dios, una vida santa, están en la brecha en favor del reino, y a veces viene un corte. Y este corte es para simplemente Dios poner este lugar más alto, un nivel más alto de gracia, prosperidad, de unción. Y muchos en este interín, en este momento, comienzan a cuestionar de Dios, comienzan a murmurar. Entonces, los hombres y las mujeres de Dios tienen que saber que si estáis permaneciendo en el Señor, tiene que aguardar y velar, aguardar, estar expectante en la nueva temporada que se avecina. Satanás está robando de la iglesia y de la vida de muchos cristianos este principio. ¿Qué principio? De andar en expectativa de la próxima temporada y del próximo nivel. ¿Por qué? Porque no logra discernir que es así que Dios trabaja. Nadie acepta que Dios trabaja con cortes. Y Dios trabaja con cortes. Entonces discierna eso para que usted no entre en el error que muchos cristianos entran. En el error a veces de abrir la boca y murmurar y cuestionar. Amén. Asegúrate de que es estar permaneciendo en Dios. Pastor, ¿qué más yo esta mañana tengo que considerar? Observe, Jesucristo dice algo del versículo 4, por favor, ya ponga ahí. Dice así, permaneced en mí. No, mejor, en el versículo 3, déjame poner eso aquí claro también con la iglesia. Él dice así, aquel que lleva fruto, el Padre lo limpia para que lleve más frutos después, ¿sí o no? En el versículo 3, Jesucristo está diciendo a sus discípulos, él dice así, dice, ya vosotros estáis limpios por la que os he. Entonces observe, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí, estáis seguros que sobre vosotros está una profecía, una palabra dada por Dios? De vosotros que estáis aquí, ¿cuántos están seguros de que realmente Dios liberó sobre ti una palabra? Entonces observe, si Dios liberó sobre ti una palabra, estás profetizado, tiene que ahora estar pendiente de que es la temporada de frutificar. ¿Cómo usted lo va a frutificar? Sabiendo que ya estás limpio. Y Cristo está diciendo a los discípulos, vosotros estáis ya limpios por la palabra que yo he liberado. O sea, vosotros ya estáis limpios por la profecía que yo entregué a vosotros. ¿Ok, queridos? Entonces, necesita también discernir que a la vez que Dios te limpia, a la vez que Dios te quita personas o situaciones del medio, tiene que también valorar cuál es el concepto que tú tienes de una profecía que usted recibiste por el Espíritu de Dios. Porque eso también acelera tiempos. La profecía acelera tiempos, amén. Los discípulos dijeron así a Jesucristo, Jesucristo, aún nos falta 4 meses para la siega. Ellos estaban aguardando un tiempo de unas fiestas que se iba a presentar.
Era un tiempo donde ellos querían lo mejor aprovechar una oportunidad para hablar del amor de Jesús a aquellas personas. Y Jesucristo está diciendo, vosotros estáis diciendo que faltan aún 4 meses para la siega. Y Jesucristo dice así, alzad vuestros ojos para el alto y ve que los campos ya están blancos para la siega. O sea, Jesucristo tenía un lenguaje con sus discípulos campesino. Y ese lenguaje campesino, o lo que para nosotros suena ser un lenguaje campesino, para Dios era, para Cristo y sus discípulos era un lenguaje espiritual. Por eso Jesucristo decía a los discípulos, porque los campos del trigo, observe, los campos del trigo, los discípulos miraban de arriba hacia abajo. Ahora Jesucristo está diciendo a ellos, alcen vuestros ojos, o sea, quiten los ojos de lo terrenal y alcen vuestros ojos arriba. Y por la fe vea que los campos aquí ya están listos para la siega, para la cosecha. El lenguaje del Señor es que todo lo que Él te ponga en las manos, usted no puede ver con los ojos naturales, usted tiene que ver con los ojos de fe. Entonces, por ejemplo, si literalmente en el tiempo de Jesucristo, una persona recibiera una palabra, Él iba a medir lo cuánto la persona consideraba aquella palabra. Cristo siempre trabajó así. Por eso, el hecho de que Dios no venga a producir una vez estando profetizado significa y evidencia que yo no he dado crédito a la palabra del Señor. Porque una vez que yo he creído en la palabra del Señor, yo tengo que aguardar ¿o qué? Yo tengo que aguardar que van a venir frutos. Entonces, la unción se mueve de esta manera. ¿Qué es la unción, pastor? Es la habilidad y el poder de ejecutar algo. La unción se mueve. La unción no va a fluir fuera de ti si antes primero fluir en ti. ¿En qué concepto? Toda persona que no sabe que ella fue bendecida, dificilmente ella va a andar en bendición. Tú tienes que saber que eres bendecido. Tienes que saber que está bajo bendición. Tienes que saber que Dios te escogió. Tienes que saber que Dios te llamó. Tienes que saber que Dios tiene un plan contigo. Y cuando usted lo tiene claro, entonces la unción ahora va a fluir a partir de ti, porque en ti eso está claro. Es así que funciona. Una vez yo estaba ministrando, Dios me dijo así, de nada sirve querer tratar de impartir si usted no tiene convicto que ya está en ti. Jesucristo, Él ministraba a las personas no dependiendo de la fe de ellas. Aunque Él preguntaba a veces cómo estaba la fe de la persona. Él ministraba partiendo de la fe que Él tenía, la convicción que Él tenía. Entonces, esa seguridad que la iglesia hay que tener. Pongan el versículo 4, por favor, hija. ¿Cuál es la convicción? Que yo soy profetizado, lo mejor yo ya estoy limpio ya por la palabra, o quizá Dios está quitando cosas de mí, no para maldecirme, sino que para que yo pueda discernir que viene una próxima temporada. Amén. Amén, queridos. Aleluya. ¿Usted sabía que hay personas que se molestan con el nuevo de Dios? Usted tiene que estar abierto, querido, para el nuevo del Señor. La Biblia dice así que Él no puede echar vino nuevo en odres viejos. De continuo tú tienes que crecer. Tienes que crecer. Tienes que discernir qué es que Dios quiere de ti. Observe, Juan capítulo 15, versículo 4, dice así: permaneced en mí y yo en. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice así: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Observe, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en. Entonces observe, todo hijo de Dios, todo cristiano que pasaste por aguas, fuiste bautizado, aceptaste a Jesucristo como su Señor, fuiste una decisión tuya, de acuerdo a la revelación que comprendiste de las Escrituras y del Evangelio. Pero necesitas tener eso por cierto, una vez entregándose a Cristo, rendiéndose a Él, necesitas entender que eres propiedad de Él y permaneces en Él. Y ahí hay un principio que va a gobernar su vida. Por más que usted quiera prosperar fora de Él, no va a funcionar. Quieras avançar fora de Ele, não vai funcionar, porque você mesmo se rendiste a Ele, entregaste a Ele um dia seu coração. E então é por isso que você tem que chequear todos os dias se sua vida está nos caminhos do Senhor, se está permanecendo em Ele. Por isso Jesucristo disse assim: assim como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, vosotros si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Entonces, su vida victoriosa depende del grado de permanencia que tú estás en Cristo. Aleluya.
Em Coríntios, há um versículo, quero que me ponga aí, 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 6, del 4 a 6. 1 de Coríntios capítulo 12, del 4 al 6. Quero que ustedes pongan atenção aqui. Observe, diz assim: agora bem, há diversidade de dones. Pastor, que é um dom? Dom é um talento que te diferencia de outra pessoa. Todos aqui têm dones dados por Deus. Pastor, que é um dom? É algo que te vai diferenciar de outras pessoas. Você já viu aquelas pessoas que têm dom de gente? Pastor, eu nunca escutei isso. Você viu que há pessoas que têm dom de gente? A pessoa é carismática por natureza. A pessoa é carismática por natureza, hermano. Amém? E há pessoas que ela pode fazer curso de carisma, nunca vai ser carismática. Aleluia. Eu, por exemplo, não sou tão carismático. E a pastora sempre diz que eu sou sério por el grado de responsabilidade que Deus me dá com a escritura. Há pastoras que são muito graciosas e glória a Deus pela vida deles. Eu sou mais sério. Pero observe as pessoas que têm dom de gente. Quantos estão entendendo isso? Que você diz, nossa, mas a fulana tem um carisma. Ela, quando ela chega no ambiente, ela envolve todo mundo se sente bem. Esse é o dom de gente. Amém? E aí, os que têm dom de fazer a vida dos outros infeliz. Não, é broma. Então, observe. Você tem que encontrar com os dones que Deus te deu e usá-los para a glória de Deus. Observe. Agora bem, há diversidade de dones, pero o Espírito é o mesmo. Siga aí. E há diversidades de ministérios. Pastor, dom, eu sei que o dom é uma habilidade que me hace diferente de outra pessoa. Agora, que há diversidade de ministério, pero o Senhor é o mesmo. Que ministério é este? É a maneira, querido, como você vai funcionar en el chamado que Deus te chamou. Você tem que discernir isso, que você tem uma maneira única, exclusiva. Pero que o Espírito é uno solo. Siga, hijo. Há diversidades de, pero Deus que hace todas las cosas en es Él. La pregunta es, ¿cómo tú andas operando en lo que Dios te dio, en lo que Él te hizo? ¿Cómo estás operando? Deus te hizo músico, ¿cómo estás operando en lo que Él te dio? Él te dio que un dom para cantar, por ejemplo. Ele te deu um dom para cantar. Como estás operando em este dom que Ele te deu? Como estás operando em lo que Ele te hizo? Ele te deu um dom para cantar. E Ele te dá um ministério para influenciar. Como tu estás actuando no dom que Deus te deu? E em lo que Ele te hizo? Ele te deu um exemplo. Estou ponendo o dom de cantar só como um exemplo. Ele te deu o dom de cantar. E Ele te hizo um adorador para influenciar outras pessoas hacia a presença de Deus. Como tu estás operando no dom que Deus te deu? Porque se nós discernimos que não estamos operando de acordo com o dom que Ele nos deu, significa que não estamos realmente permanecendo em la vida. Porque quando você permanece na vida, ela vai liberar sobre ti, que é os pâmpanos, ela vai liberar proteínas, contenidos para que este pámpano pueda soltar los frutos. El pámpano suelta los frutos, la uva, suelta los. ¿Por causa de qué? Por causa de la vid que libera comando para estos pámpanos. Y los pámpanos va soltando los frutos. Si en nuestra vida no hay respaldo de parte de Dios, es porque no estamos permaneciendo en Él. Es porque no reconocemos el don que Él nos dio. É porque não estamos posicionados no ministério a qual Ele nos hizo. O que foi que Deus te deu? O que foi que Ele te hizo?
¿Qué fue que Dios te dio? ¿Qué fue que Dios te hizo? Opera en ello. Opera en lo que Dios te dio y opera en lo que Dios te hizo. Opera en lo que Dios te dio y opera en lo que Dios te hizo. Wow, pastor, ahora yo comprendí por qué hay muchas cosas que no funcionan en mi vida. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas veces las cosas no funcionan en la vida de muchas personas porque ellas tardan en volver en sí. Necesitamos ser rápidos en volver en sí. Dios te creó para que usted tenga una vida próspera y bendecida, independiente de las circunstancias externas. ¿Y por qué a veces las cosas no funcionan, pastor? Porque nosotros estamos lejos del Señor. Jesucristo dijo a sus discípulos: si no permanecéis en mí, así como el pámpano no podéis dar frutos, vosotros lejos de mí nada podéis hacer. Y vuelvo a repetir y llamar la atención de la iglesia: si entregaste su vida a Jesucristo y si Él te tomó como un hijo, si Él te tomó como un escogido, si Él te tomó como alguien, si Cristo te tomó como alguien y te entregó un don, Él te entregó un talento y te hizo alguien en el reino de Él, usted no va a servir para otra cosa. Usted puede tratar de querer hacer lo que usted quiera con su vida, no va a funcionar. No va a funcionar. Cristo dejó claro a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Pode reemprender lo que usted quiera, não vai funcionar, não vai fluir, não vai. Então, que pastor, que Deus está dizendo com nós esta manhã? Todo o que você vai fazer, assegura-te de que tu estás levando Cristo. Assegura-te de que Jesucristo ele está sendo parte de isso. Todo o que você vai empreender, assegura de que Jesucristo está envolvido com isso, que Ele está participando de isso, para que você possa produzir frutos, para que você possa prosperar, para que você possa avançar. Assegura-te: uau, eu vou empreender isso. Deus está no negócio, Jesucristo está no negócio, Ele está sendo glorificado, Ele está sendo exaltado, Ele está sendo minha principal influência, o Espírito Santo está sendo meu principal mentor, instrutor. Ou eu estou passando de alto todas as coisas? Se eu estou passando de alto todas as coisas, tenho que preparar-me para algo, para uma esterilidade contínua. É uma vida estéril, uma vez haver entregado sua vida a Jesucristo e querer fazer as coisas sem Ele, sem o consejo de Ele, sem o permisso de Ele e fora da permanência de Ele. A vezes há cristiano, hermano, que Deus lhe chamou para a Europa e está em Europa todo o tempo maldecindo a Europa, querendo ir para outro país. Como vai funcionar isso? A gente que está aqui em Espanha e a vez que está em Espanha anda buscando por internet trabalho em outras nações. Como vai funcionar isso? Deus disse a Abraão: Abraão, eu te saquei da terra de los Ur de los Caldeus, Abraão, e eu te trajo a esta terra, Abraão, para bendecirte e hacerte padre. Então, se você tem que, aleluia, dar um aplauso a Jesus. Então, a igreja tem que discernir isso. A igreja, literalmente, hermanos, tem que discernir isso. A igreja tem que saber, literalmente, quando é que Deus está falando com ela. A esterilidade, muitas vezes, é por falta de enfoque. Necessitas estar enfocado. Ajusta seu enfoque, querido. Cuida de seu coração para que seu coração não esteja em doble pensamento. Cuida seu coração para que seu coração não esteja allá e aqui, allá não. Deus solo hace prosperar pessoas definidas. Pessoas que discernem ciclos. Uau, esse é um ciclo que eu não estou produzindo nada, porque é um ciclo onde Deus me está madurando, me está me haciendo uma pessoa mais madura. Pero vai chegar o momento onde eu vou poder dar frutos. A Bíblia diz que vai chegar um dia que aquele que siembra alcançará simultaneamente al que está cosechando. O que significa isso? Como pode ser el que está sembrando vai alcançar el que está cosechando, cegando? Como pode ser isso? El que está sembrando vai alcançar el que está cosechando en la ciega. Como pode ser? É fora de lógica, não? É porque se eu estou definido em um começo, Deus acelera os tempos. Quando tu estás definido em um tempo, Deus acelera os tempos.
E esta manhã Deus quer que nós volvamos a Ele. Esta manhã Jesucristo quer que volvamos a Ele. Queridos, há uma história muito linda em Lucas 15. Quantos aqui escutaram da parábola do hijo pródigo? Irmão, esta parábola é linda. Não há como não chorar em esta parábola. Abra aí sua Bíblia, Lucas 15. Esta parábola é para nós outros. ¿Sabe por quê, querido? A ansiedade te leva a processos que você não merece passar por ellos. Lucas 15, versículo 11. Dice assim: homem tinha dois, e el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. Y le respondió y lo repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Estão acá, queridos? Amém. Entrem nesta história. Ele foi lejos del papá e gastou todo o que ele tinha perdidamente. Quando todo lo hubo malgastado, vino uma grande hambre em aquella. Observe, vino uma grande hambre em aquella. Em aquella província. Hermano, nele está donde el Padre suyo celestial está. Amém. Aleluia. Lejos de ele nada podemos fazer. Eu vou viajar para Japão. Deus vai estar aí contigo? Eu sei que Ele vai estar em Japão. A pergunta é: Ele vai estar contigo? Deus disse assim: Jonás, predica aqui em Nínive. Jonás estava em Jope e largaram um navio para ir a Tarsis, el lado opuesto. Deus lo tuvo que processar a Jonás e trazer outra vez. O melhor lugar, querido, é onde Ele está contigo. O jovem se foi a uma província. Quando acabou o dinheiro que ele tinha, que passou? A Bíblia diz: vino hambre sobre a província. Então se diz assim: foi lejos a uma província e allí desperdició os bienes perdidamente. 14. Quando todo hubo malgastado, uma grande hambre em aquela província e começou a. E foi e se arrimou a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le. Observe, aquele muchacho, este hijo que se apartou, ele queria comer a comida del cerdo e não era possível. Agora quero que você ponga atenção nisso, o versículo 17. Volvendo em todas as vezes que você se sienta fracassado em las finanças, em la economia, é tempo de volver em si. Vou repetir isso. Todas as vezes que você sienta que um golpe na mente te está golpeando e te está sentindo fracassado, guarda isso, por favor, igreja. É Deus te chamando para que você possa volver em si. Todas as vezes que você se sienta que há algo que está falhando, é tempo que Deus te está dando a oportunidade para que você volva em si. Quando ele viu que não podia comer as comidas del cerdo, porque a gente não lhe dava a comida del cerdo para ele comer, a Bíblia diz que ele se volveu em si. E volvendo em si, dijo: quantos jornaleiros em la casa de mi padre têm abundância de pão, e eu aqui pereço de hambre. Versículo 17. 18 agora. E ele disse: me levantarei e irei a mim. Me levantarei e me irei a mi padre. Igreja, nós estamos chegando a um tempo onde os tratos de Deus com certas pessoas são tratos personais. Pastor, me explica assim: nenhum profeta foi allá dizer a ele que ele tinha que regressar.
Usted não anda esperando que nenhum pastor vá a sua casa a buscarte, porque este tempo, esta moda já passou. O círculo de oração que ia em casa a buscar os hermanos, este ciclo, esta etapa já passou. Pastor, pelo mesmo Deus de ayer, não é o mesmo Deus de hoje? Sim. Sigue sendo. Pero as maneiras de Deus actuar cambia. Porque há gente que anda resistindo a Deus, esperando que alguém le vá buscar na cama. Se Deus não me vem buscar aqui, se Deus me dá uma señal, Deus não te pode dar certas señales, porque você não suporta outras señales. Gideão pediu señales, depois Deus lhe deu outras señales. Eu te dou señales, eu te provo com señales, pero tu também vai ter que suportar por cada señal que tu me pides. Deus não te dá señales, porque de cada señal e prova que você pide, você vai ter que pagar a Deus algo. E Deus sabe que você não tem estrutura para hacerlo. Então, para Deus é melhor que você vuelva em si, por si solo. Então, quando ele volveu em si, a Bíblia diz, 18, me levantaré, observe, ele dijo, me levantaré, irei a mim. Quando é que a vida de um cristiano começa a prosperar? Satanás é assim, você vai empreender algo, um negócio, qualquer coisa que você vai empreender, é assim que Satanás trabalha. Você vai empreender e, por exemplo, é assim, você vai empreender uma coisa e você deposita uma confiança no banco, você diz, o banco me vai emprestar o dinheiro e eu vou empreender o negócio. Você deposita esta confiança, Deus me dará graça com o banco e o banco me vai dar o dinheiro. Então, quando você vai no banco, o banco te defrauda, o banco não te dá o que você necessita. E Satanás te lança na mente um sentimento de derrota e fracassado. Como é que você agora vai superar isso? Se você depositasse uma confiança em algo, em alguém, e isso te falhou, quando é que você vai sair daí? Quando você solta uma profecia sobre ti mesmo. Quando você solta uma profecia sobre ti mesmo em algo que já está perdido, esta profecia que você liberou sobre ti, ela te catapulta, te impulsa a uma nova dimensão. Ele sabia que já não havia mais regresso atrás, porque ele havia perdido todo. Observe, hermano, na lei judaica é assim, no povo hebreu é assim. Se um hijo pedia a herança del padre, ele estava dizendo, mi padre já está morto, porque a herança só venia depois que o padre estivesse morto. Então, se alguém disser assim, papá, dá-me a herança que me corresponde, no coração daquele muchacho, o padre já estava morto, e na mente do padre já estava morto para ele, e dos vecinos e dos amigos, aquele jovem já havia matado seu padre, ou seja, seu padre já estava morto para ele. Então, este jovem já não tinha mais como regressar a sua casa, porque na mente dele, seu padre já estava morto, ele já havia enterrado a seu padre, porque ele já havia cobrado a herança. Que fazer hacia atrás, se ele já não tinha nada mais? Pero o poder que ele declarou, dizendo assim, volverei, quando ele liberou a palavra sobre ele mesmo, disse assim no versículo 18, me levantarei e irei a mi padre, e direi, padre, he pecado contra o cielo e contra ti, já não sou digno de ser chamado, hazme como uno de tus jornaleiros. E levantando-se, vino a su padre. Ou seja, por que foi que ele levantou? Porque ele liberou uma palavra sobre ele que ele ia levantar. Volvendo, observe assim, por favor, querido, agarre essa palavra, não lo perca. Amém? Observe, volvendo em si, versículo 17. Volvendo em si. Volvendo em si. Me levantarei e volverei à casa de meu padre. E por quanto ele liberou aquela palavra, e aquela palavra que ele liberou tinha que ver com o propósito que Deus tinha na vida dele, que é de reconciliar com seu padre e posicionar-se outra vez em um lugar de herência que ele nunca deveria haver salido, porque há muitas pessoas aqui que estão em lugares que não deveriam estar e saíram de lugares que não deveriam jamais haver salido em Deus, estou falando. Pero você tem que declarar sobre ti que você vai volver de um lugar que você não deveria jamais ter salido. Quizá você vive esterilidade hoje porque você saliste da vida, saliste do Senhor. Su coração todavia não arde por Jesus, su coração não arde mais por Jesus, su coração não queima mais por Ele. As coisas de Deus para ti perdeu o sentido. Não há mais um fogo aqui, não há nada mais que queima, não existe nada mais que te toca. Nenhuma palavra te chega. Nenhum culto é suficiente. ¿Por quê? Porque te apartaste de la vida, que é o Senhor.
E a melhor hora é essa, de declarar, Senhor, eu quero volver outra vez para que eu possa dar frutos. E quando ele declara sendo assim, volveré a la casa de mi padre. Ele diz assim, levantando, 18, levantando-se vino a su padre quando aún estava lejos. Lo viu su padre e foi movido a misericórdia. E correu e se echou sobre su cuello e lo... Alguém aqui já viu alguém abraçando alguém desta maneira? Quero que você aprenda isso, irmão. El padre lo viu de lejos, foi correndo hacia ele, e a Bíblia diz que lo echou sobre su cuello. Ou seja, el padre le deu um abraço de cabeça, le abraçou assim por la cabeça e le deu um beijo. Porque uno de los abrazos más hermosos que hay es cuando alguien te abraza y él te pone aquí. Porque esse abraço significa proteção divina. Por isso que Juan ele escreve dizendo que ele era amado porque ele se acostava no pecho. Porque ele quer abraçar uma pessoa de amistade, abraço normal. Quer transmitir proteção a ela, lo ponga em seu pecho. Los hombres, quer deixar sua mulher feliz, lo ponga assim no pecho. Vem para cá, mulher. Sim. E agora o Senhor, o Padre lo abraça sobre os ombros. Observe, ele dá um beijo e diz assim. E lo besou. 21. E el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tú. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestidle y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. 23. Traed el becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijar. Queridos, Jesucristo dijo así un día, ay, gracias Espíritu Santo. Jesucristo dijo así un día, quando ele vai ressuscitar Lázaro que estava morto. Ele disse assim: Marta e Maria, eu sou a ressurreição e la vida. Todo aquele que estiver morto crê em mim. Todo aquele que estiver morto que crê em mim. Então aqui pode ser que há um montão de gente morta. Ai, pastor, como assim? Não, irmão, eu sinto a Deus aqui. Sabe quando nós outros estamos mortos? Quando nós outros estamos fora e lejos do Padre. Quando estamos lejos de Deus, estamos mortos. Quando estamos lejos do propósito de Deus, estamos mortos. Como quando estamos lejos da vida, estamos mortos, porque não podemos dar fruto. Observe que o Padre dijo assim, ó: este mi hijo estava. Agora, onde estava o hijo? Lejos, em outra província, lejos do Padre. Agora observe, em la lógica natural, quem era que estava morto no coração de quem? Quando uno cobra a herencia é porque o Padre, dame a herencia que me corresponde. Então, observe, para todo el mundo e para aquele muchacho também, era o Padre que se havia morto para ele. Agora, quando o hijo se aproxima do Padre, o Padre está tratando de dizer a la persona: não era eu que estava morto, era mi hijo que estava morto. Ele estava morto, pero por quanto ele reconheceu o que hiciste, ele agora, e por quanto agora ele vive, vem recompensa para ele. Sabe por que Deus não te dá recompensa? Porque tu estás morto. Espiritualmente hablando, quizá tu estás morto, porque está lejos de Ele. Toda pessoa lejos de Deus está morta. Pero Jesucristo é aquele que ressuscita. Por isso ele dijo assim: todo aquele que esté morto, el que crê em mim, aunque esté morto. Porque el que crê em mim, aunque esté morto, vivirá. Porque aquele jovem estava morto em outra província, porque o Padre disse: este meu estava morto. Agora ele estava morto, pero aún morto havia uma crença em ele. Uma crença que seu Padre era bondadoso. Uma crença, mientras faltava pão em todo o mundo, e na casa de seu Padre não faltava pão. Mientras todos os lugares estava escassez de pão, na casa de seu Padre, os jornaleiros tinham abundância de pão.
La pregunta es, querido, ¿quién eres tú? ¿A dónde tú estás? Dios quiere prosperarte y bendecirte en Europa, en España. Pero Él no lo puede hacer eso usted estando lejos de Él. Y la dinámica es esta: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando Él regresó, yo no sé aquí cuántos van a entender lo que voy a decir ahora. Toda persona marcada por Dios, toda persona que Dios depositó algo en ella, que es su Hijo en la cruz del Calvario, hay una unción que está reclamando aproximación de esta persona. Todas las veces que el Padre venía a la puerta, y yo imagino que cuando Él miraba, era una unción que estaba reclamando el Hijo otra vez. Ponga atención a lo que voy a decir ahora, hermano. Todas las veces que Dios ponga una demanda para que usted se aproxime de Él, va a venir una esterilidad en una área de su vida. Y a veces Dios va a permitir hasta que usted padezca necesidad, porque esta unción va a tratarte en lo que te llevó de Él para traerte otra vez para Él. Si lo que te lleva de Dios es la riqueza, Dios te va a meter en una profunda pobreza para que la pobreza te devuelva para Él. ¿Qué fue que devolvió el muchacho otra vez para su padre? La pobreza, la hambre, el deseo de poder comer lo que los cerdos comían y él no podía comer. Y hay personas aquí que están pasando literalmente procesos, ¿sabe por qué? Porque el Padre está en la puerta esperando que usted regrese hacia Él. Y lo bueno es que cuando usted regresa hacia Él, Él no te condena, no te juzga. Él te pone vestimentas nuevas, anillo en el dedo, sandalia en los pies, y Él manda hacer una fiesta. Pastor, ¿por qué me está predicando esta mañana? ¿Por qué? Porque nuestro enfoque siempre es llevar el pueblo a un lugar de bendición, querido. Pero el lugar de bendición, él tiene que ser medido. Yo puedo usar la palabra como fe para motivarte, influenciarte y hacer un montón de cosas contigo, solo con la palabra de la fe. Pero si usted no aprende a trabajar con ella, de mucho no va a solucionar mucho su vida. Por eso usted tiene que saber dónde tú estás. Dios está contigo, tú estás con Él. Entonces, Él dijo así a sus discípulos, en lo que hemos leído en Juan: si permanecedes en mí y yo en vosotros, pida lo que quieras y vos será hecho. ¿Cuántas veces usted pide y Dios no te hace? ¿Cuántas veces pedimos y Dios no nos hace? No lo hace. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en Él. Aleluya. ¿Cuántos comprenden eso? Oséias 6:1, hija, ponga aquí. Venid y volvamos. Venid y volvamos, porque Ele arrebatou e nos curará, hirió e nos vendará ou sanará, em outra versão. Zacarias 1:3. Eu vi um silêncio aqui. Dile pois assim: ha dicho Jehová de los, volveos, dice Jehová, y yo me volveré, ha dicho Jehová. ¿Cuántos aqui são de Deus? Todos. Lejos de Deus tu não funciona. Lejos de Jesus não vai funcionar, querido. Eu quero profetizar agora. Pero eu não vou profetizar que Deus te vai dar um coche.
Yo no voy a profetizar que Dios te va a dar una casa, aunque Él lo puede hacer, que Él es un padre. Yo no voy a profetizar que Él te va a dar un trabajo y un sueldo y una nómina ultra mega indefinitiva. Yo no voy a profetizar que esta semana va a ser una semana donde usted va a recibir muchas bendiciones. Pero yo quiero usar de toda la autoridad que Él me dio en esta nación y en esta ciudad para profetizar sobre todo que está aquí, que usted no va a conseguir estar lejos de Él. No va a conseguir. Va a ser imposible. Eu quero usar de toda a graça que o Senhor me dá esta manhã, de toda a fé que eu tenho nele. Eu quero profetizar, querido, que todas as vezes que você esteja yendo lejos do Senhor, Ele vai buscar uma maneira para atrair-te para Ele outra vez. Quando alguém te perguntar assim, tu estás profetizado, estás limpo por a palavra, você vai dizer, sim, um pastor profetizou. Que te profetizou? Um avião na casa? Não. Que toda vez que eu queira me apartar do Senhor, algo vai passar que me vai levar outra vez para os pés dele. Aleluia. Que te vai levar outra vez para ele. Eu profetizo no nome de Jesus. Póngase de pé. Eu profetizo no nome de Jesus sobre ti, meu irmão, minha irmã. Que a revelação del porque muitas coisas não funcionam é porque está em um lugar onde Ele não pode estar contigo. Eu quero profetizar sobre ti esta manhã, que darás muitos frutos. Unção e graça fluirá de ti. Unção e graça fluirá de ti. Porque tu estás cerca de su Padre, tu estás cerca de su Senhor, e por isso todo lo puede ser e hacer. Eu profetizo no nome de Jesucristo uma unção que te visita, te llena e te toca. Eu profetizo sobre ti uma compreensão e uma revelação que lejos de Ele nada vai fluir, nada vai funcionar, nada irá ser levado a um término final. Eu declaro no nome de Jesus e profetizo sobre vosotros, sobre esta casa, que estando aproximando-se do Senhor, traz cada equivocação, traz cada salida, traz cada ida, traz cada alejamento, uma vez se aproximando, uma vez caindo em si, uma vez liberando palavra, outra vez sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu ministério, liberando palavras sobre ti. Eu declaro no nome de Jesucristo, a unção te levará a um lugar de seguridade, a los pechos del Senhor, um lugar de paz, de conforto, um lugar de segurança, um lugar de proteção. E eu declaro no nome de Jesucristo, voz divina liberada a seu favor, comandos divinos liberados a seu favor. Deus dirá: prepara el becerro, prepara a roupa, prepara o anillo, prepara as sandálias. Vamos a hacer uma festa, porque mi hijo estava morto e agora vive, 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 vive. Ele agora vive na
Macamastor Robocotama Catarabias. De Rebequete Yanamase de Rebias. Macataramiano Cotoma Catarabias. De que te rebian de rey alabase, que te rebian alabas. De coma catarabian de que tanamas. De que te rebian de rebias. De cotorrebias. De catarrabia catamas. Sí, Espíritu Santo, sí. Sí, Espíritu Santo. Sí, fora del Señor no puedes hacer nada. Lejos del Señor no puedes hacer nada. No te puedes vivir lejos de Él. ¿Por qué? Porque fuiste llamado, fuiste tomado como hijo. Él te tomó como hijo, Él te recibió como hija, Él te recibió como hija y como hijo. Lejos de Él no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. De rebias, de catamayese, de catamas, y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú sí, Jesús. en mí, De requetaramianda catamasai. Hay personas aquí específicas que el Espíritu Santo está hablando. Hay un clamor interno que dice así: volveré, Nakamas. Volveré otra vez. Volveré otra vez. Volveré otra vez. Y al Padre cuando vio de lejos, y el Padre cuando vio de lejos, corrió hacia Él y se lanzó sobre sus hombros y le besó. Y gritó: trae ropas, trae un anillo, trae sandálias, porque este mi hijo estava muerto e agora ele vive. Pastor, como eu hago para viver? Esté lançado em los braços del Padre, querido. Lánzate en los brazos de su Señor. Lánzate en los brazos de Él. Esse é o lugar que te dá vida. Ele estava morto, pero agora em mis braços Ele vive. Ele vive e vê, trae Ele del becerro gordo e hacemos uma festa. Espírito Santo, libera sobre sua casa, sobre sua igreja. Libera, Senhor, sobre cada um de mis hermanos aqui uma unção que los empodere, los unja e los equipe de uma vestimenta nueva, Senhor. Ponga, Senhor, en los pies um manto. Sim, Senhor. Calza los pies, Senhor. Como hermoso es los pies de aquel que anuncia el evangelio de la paz. Ponga un anillo en el dedo diciendo: Senhor, que ahora es hijo, no se perdió, sigue siendo hijo. Trae evidencia, Senhor, traz ruído, traz señales de uma nova temporada sobre cada um de mis hermanos aqui, Senhor. E estando e permanecendo em Ti, começa a liberar, Jesus, unção, para que estes pâmpanos comecem a dar frutos. Libera, Senhor, comando agora sobre eles. Libera comando, libera vida. Libera vida, Jesus. Libera vida, vida, vida. Vida sobre a casa, vida sobre o matrimônio, vida. Vida na família, vida, Jesus, vida. Marca-les, Senhor, com uma nova temporada. Marca-les, Jesus, com uma nova temporada. Marca-les com uma nova temporada, Jesus.
Márcales con una nueva temporada. Márcales con una nueva temporada, una temporada de honra. Uma temporada de honra. Eu vejo Deus liberando novas temporadas aqui. El que esté muerto. Jesucristo dijo assim: Eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, aunque esté muerto, vivirá. E ele dijo assim: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro vino saltando. Ele foi guiado por la voz, porque seus olhos estavam tapados. Ele não tinha direção ocular, pero ele tinha, aleluia, um comando, que era uma voz que ele dizia: Lázaro, vem. Lázaro, vem, vem. Eu vejo Deus chamando a pessoas aqui. Eu vejo o Padre na porta liberando uma unção. E esta unção está tratando de arrastrar pessoas outra vez hacia atrás, a um lugar de plena confiança nele, plena dependência nele. O Senhor está dizendo: fora de mim não podes fazer nada. Fora de mim não vai funcionar. Fora de mim tem que estar cerca de mim. Queridos, reciba esta palavra que eu te vou dizer agora. Se você foste marcado por Deus, fora da presença de Deus, tu eres um prejuízo para todo o que te rodeia. Toda pessoa que é escorrida por Deus, fora da presença de Deus, ela traz prejuízo a todo o que rodeia. Hasta uma nação ela traz um prejuízo. Aquele jovem, fora da presença de Deus, trajo prejuízo a um pueblo. Porque vino hambre al pueblo. ¿Por quê, pastor? Por causa de ele que estava lejos del Padre. Jonás trajo prejuízo a uma companhia de barcos. A Bíblia diz que o capitão del barco, o homem del barco, o dono del barco que vendia billetes, diz que ele sofreu prejuízo. Ele teve que lançar coisas de seu barco, e seu barco le iba a ser destroçado por las olas, só porque Jonás estava aí. Quizás você está traindo prejuízo em seu matrimônio, prejuízo em sua finança, está traindo prejuízo em muitas áreas de sua vida. ¿Sabe por quê? Porque tu estás lejos de seu Deus. Então esta manhã é uma manhã que você pueda volver ao Senhor. Eu não vou dizer que você venha aqui adelante, eu vou dizer que você vaya para Cristo, vaya para Jesus, vaya para o Senhor. Que você se acerque a Ele e diga assim: Senhor, hoje eu quero reconciliar-me contigo. Eu quero aliançar-me outra vez contigo, Senhor. Eu me aproximo para que meta em meus dedos um anilho de compromisso e de aliança e determinação, Senhor. E jamais minha vida será igual. Jamás minha vida será igual, Senhor. Padre, no nome de Jesucristo, eu declaro sobre esta casa, eu declaro sobre mis hermanos, eu declaro sobre eles aqui, Senhor. En el nombre de Jesucristo, un nuevo tiempo, Señor. Yo declaro que la vida de ellos a partir de ahora producen efectos y darán muchos frutos, Señor. Darán muchos frutos, porque cerca de ti vienen resultados, cerca de ti viene respuesta, cerca de ti, Señor, viene respuestas, viene respuesta. Prosperarás porque estás en la presencia. Prosperarás porque estás en la presencia del Señor. Prosperarás porque andarás ungido. Andarás ungido. Andarás ungido. Andarás ungido. Estarás en la voluntad de Dios, manejando el don que Él te dio, el ministerio que Él te confió. Así funciona su vida, dando una respuesta al don que Él te dio, dando una respuesta al ministerio que Él te dio. Así fluirás, 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 así fluirás. Hasta que suceda, hasta que tu gloria
Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus, sim. Ahora tú sabes por qué las cosas a veces no funcionan. Porque lejos de tu Dios, Él te llamó, Él te escogió, Él cuenta contigo. Dios depositó una medida de unción en ti. Él depositó una medida de gracia en ti. Él depositó una medida de unción en ti. Y Él está diciendo a la iglesia esta mañana: opera, 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 opera en lo que yo te he dado. Opera. Opera, 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 opera. Opera. Diga assim: yo voy a operar en el don que Él me dio y en lo que Él me hizo. Diga assim: yo voy a operar en el don que Él me dio y en lo que Él me hizo. Diga: yo voy a operar en el don que Él me dio y en lo que Él me hizo. Diga assim: yo voy a operar. Yo voy a operar. Meu Deus, diga outra vez: yo voy a operar. Yo voy a operar en el don que Él me dio. Otra vez: yo voy a operar en el don que Él me dio. Yo voy a operar en lo que Él me hizo. Oh. Diga assim: yo voy a operar en el don que Él me dio. Diga assim: oh, outra vez: yo voy a operar en el don que Él me dio y en lo que Él me hizo. Otra vez con fe: yo voy a operar en el don que Él me dio y en lo que Él me hizo. Oh, Dios mío. Ponga aquí Jeremías. Jeremías capítulo 1. Versículo 15. Ay, gracias, Señor, por esta palabra. Queridos, Dios te llamó para algo grande. Y Él te dio un don. Y Él cuenta contigo para algo. Tú no sirves para otra cosa, a não ser estar em la presença del Senhor de contínuo. Eu profetizo claridade sobre o que Deus te chamou. Eu profetizo claridade a lo porque Ele te trajo a Europa. Observe que diz a palavra. O Senhor dijo a Jeremías: porque aqui eu te convoco. Jeremías 1:15. Porque eu convoco todas as famílias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrá y pondrá cada uno su campamento a la estrada de la puerta de Jerusalén, junto de todos los muros en derredor, contra todas las ciudades de Judá. 16. No, el 17. Tú pues ciñe tus lombos, levántate, hable todo cuanto te mande, no temas delante, para que no te haga yo. Todas las veces que usted no quiere hacer lo que Dios te hizo para hacer y hacer, todas las veces que usted no da una respuesta al llamado que Dios te llamó, es como un pámpano que está cortado. No puedes prosperar, no puedes producir, no puedes dar fruto. Dios dijo a Jeremías: como no sea profeta, como yo te levanté como profeta, más te vale ser profeta. No me hagas quebrantarte delante de las personas. El problema de los cristianos es que ellos no quieren aceptar eso, que el padre corrija al hijo que ama. Y el que fue llamado y es escogido por Dios no tiene opción, querido. Tiene que fluir en el llamado y en el ministerio que Dios te dio. Lo mejor usted lleva quizá 4, 5, 6, 10 años que no logra fluir, no logra prosperar. ¿Sabe por qué? Porque eso solo va a pasar cuando usted esté alineado con lo que Él te llamó.
Porque al revés de eso, Él te va a tratar, Él te va a procesar, Él te va a quebrantar delante de personas, Él te va a quebrantar en la nación, Él te va a quebrantar. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar activado al propósito. Jeremías, más te vale que no temas al llamado que yo te llamé. No va a ser que yo te haga quebrantar delante de ellos. ¿Sabe cuándo sucede eso? Jeremías capítulo 20, Jeremías está delante del pueblo y él comienza a quebrantarse delante del pueblo. ¿Sabe lo que es que pasa? Por cuanto le pusieron un cepo, él dice así: no quiero más hablar en el nombre del Señor, no quiero más predicar, yo no quiero más hablar de Él, porque todas las veces que yo abro mi boca es palabra dura, difícil. Pero Jeremías dice algo, que él fue marcado, y la iglesia tiene que ser marcada, los cristianos tienen que ser marcados. En la vida de un cristiano verdadero y genuino no existe esta frase: yo voy a dar un tiempo. En la vida de un cristiano genuino no existe esta frase: voy a dar un tiempo. Quien da tiempo es reloj. Un cristiano, él permanece. Los cristianos de Dios permanecen, querido. En las buenas y en las malas, él tiene que permanecer. Él tiene que permanecer. Saca de su mente este vocábulo: voy a dar un tiempo. No se puede dar un tiempo, porque si usted quiere dar un tiempo, él dice: entonces te voy a quebrantar. Jeremías dijo: ya no quiero más hablar, pero dice: pero en mi pecho había como un fuego que ardía y quemaba hasta mis huesos. Traté de vencer este llamado y no pude, porque Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me seduciste y seducido me quedé. Yo profetizo en el nombre de Jesús, querido, sobre ti la seducción del Señor, que jamás abortará el plan y el propósito que Él te llamó. Yo declaro que por más que te cueste, por más difícil que sea, yo declaro que tú estarás seducido por el Señor. Una marca dentro de ti te hará caer la ficha, y tú discernirás que tiene que aproximarse más de Él y tendrá que rendirse más a Él, más y más y más. Yo profetizo que no soportará estar lejos de Dios. No soportarás estar apartado del llamado. No soportarás vivir sin fluir en el don que Él te dio y vivir como fue que Él te hizo para vivir. Así será en su vida. Levante sus manos. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté sobre ti. Que Dios te lleve en paz a su casa. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús y diga: gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra.